Então, bom dia a todos que estão aqui presencialmente, bom dia àqueles, ou boa tarde ou boa noite àqueles que estão acompanhando em outro horário, né? Talvez não estejam de manhã, mas é bom nós estarmos juntos, reunidos aqui para essa escola bíblica. Tenho chamado de escola bíblica ultimamente, porque não dá para ser dominical mais, né? Pode ser qualquer dia da semana. Mas nós estamos hoje encerrando um período de 4 estudos, né? Falamos de crescimento integral da igreja, importância da palavra de Deus para a missão, para a igreja em missão, religião e cultura. Na verdade é o terceiro hoje, né? Tem semana que vem ainda a missão no dia a dia da igreja. São 4 estudos que a gente fez depois daquele estudo inicial lá de discípulo radical, com o tema discípulo radical. Então, nós vamos falar nessa manhã sobre religião e cultura. E a professora é a Marilena. Vamos orar então, eu já passo a palavra para nós termos a aula. Senhor Deus de graça, de amor e paz, queremos agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, agradecer, ó Pai, por esse momento que temos de aprender a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que estamos aqui, aqueles que acompanharão depois. Especial, Pai, que o Senhor use a vida da Marilena, que a tua palavra possa falar a cada um dos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Marilena, fique à vontade, uma ótima aula. Bom dia, graça e paz para quem está aqui conosco agora e quem vai assistir em um outro dia. É um prazer participar desse estudo. Hoje a gente tem um tema que é religião e cultura. E você já deve ter ouvido aquele ditado que diz assim: política, futebol e religião não se discute. E hoje a gente vai mexer nesse vespeiro aí de religião e cultura. Só futebol que não está aqui. Mas qualquer coisa, pastor Everton e Valdo, ou Márcio também pode entrar, cada um aí representando um time, e a gente engrossa essa discussão. Mas eu quero começar por 2 datas que nós tivemos durante essa semana comemorativas, e depois a gente entra propriamente no estudo com os textos base. No dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio. No dia 22 foi comemorado o descobrimento do Brasil, 521 anos. Pensando nessas 2 datas, né, eu fico imaginando assim, como que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil? A gente já tinha os índios, né, aqui, daí os portugueses chegaram, uma civilização predominantemente católica, trouxeram com eles alguns religiosos, né, alguns líderes religiosos, para que pudessem ensinar os índios. Não sei se eles estavam prevendo que ia ter índios aqui, não sei, estou contando a história. E eles chegaram aqui, né, que eram os jesuítas, e começaram a ensinar os índios uma religião cristocêntrica, né, baseada em Jesus. E era diferente da religião que os índios já tinham. A gente sabe que existem religiões cristocêntricas e aquelas que não são cristocêntricas, que as pessoas procuram viver em harmonia com a natureza, com a sociedade, ou aquelas religiões que têm mais de um Deus, ou que esse Deus não é o nosso Deus, é Buda, por exemplo, alguma questão assim, ou Maomé. E quando eles chegaram, os jesuítas passaram por essa fase de ensinar os índios a respeito de uma nova religião. Pensando nesse acontecimento, né, que foi há mais de 500 anos atrás, imaginando como ele pode ter acontecido, como que vocês relacionam cultura com religião? Então, a gente poderia pensar assim, parafraseando a história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente poderia dizer, quem vem primeiro, a cultura ou a religião? O que vocês acham disso? Ieda, você está por aí?
Não? Rita? A pastora abriu o microfone. Fale aí, então, pastor. A resposta é a mesma de quem nasceu primeiro. A pergunta é semelhante, a resposta é semelhante. Mas eu acho que em todas as... quando a gente olha para a história das religiões ou as culturas, sempre tem algum aspecto de religiosidade envolvido, né? Não é uma coisa que foi inventada há 50 anos, 100 anos atrás. Em todas as culturas tem essa mistura, né? Desde que essa busca, pensando em termos de espiritualidade, de onde que o ser humano veio, qual que é o sentido da vida, eu acho que é muito envolvido essa questão das culturas com as religiões também, as formas de pensar nessa questão de espiritualidade. Não vou arriscar qual veio primeiro aqui. A Ieda falou que estava pensando. O Valdo disse: a religião é uma das primeiras expressões da cultura. Ele escreveu aqui no chat. Ieda, já deu tempo de pensar, de colar no Google, alguma coisa assim? Você viu que eu sou professora que pega no pé, né? Dos participantes. Eu acho que eu estou com o Paulo também. Eu acho que a religião é a expressão. Como que é, pastor? Religião é expressão. Se eu for pensar, eu acho que eu estou com o Paulo aí, porque se eu for pensar na criação, então Deus foi o princípio de todas as coisas para mim. Então, se Deus é o princípio, a religião no sentido assim, né? A espiritualidade, né? Vou colocar aí. Mas se for falar de religião, tipo, cristianismo e tudo mais, que é essa divisão que veio muito do homem, aí vem depois a cultura. Mas eu vou pensar a criação, espiritualidade, Deus, então veio primeiro, né? E ali foi sendo gerada a cultura. Pastor, eu gostei quando a senhora disse essa questão da espiritualidade substituindo a palavra religião ou vice-versa. Achei muito bom isso. A Ieda passou a vez para a pastora Márcia. Ó, Ieda, vai ficar registrada aqui, hein? Vai ganhar ponto negativo. Bom, eu fico pensando assim, né? Que ponto que a gente tirou a espiritualidade do ser humano? E quem nos criou foi Deus, e Ele soprou o seu espírito em nós. Então eu fico perguntando em que ponto foi que a gente fez essa cisão. Muito bem, Ieda, você foi para o mesmo caminho da pastora. Eu acho que vocês estão mais espertas do que eu, porque quando eu comecei a ler a lição, eu levei um susto no início. Porque, para mim, a cultura vinha antes da religião. E eu via a religião como uma manifestação da cultura. E o autor desse estudo, ele se baseia num livro que se chama O Conceito Calvinista de Cultura. E esse livro trata dessa questão um pouco no sentido do que a pastora Márcia mencionou. Ele fala de religião como se fosse a espiritualidade. E daí ele diz que Deus criou o homem e a mulher. E, como ela disse, né, soprou sobre eles. E eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E Deus é espiritual. E o autor aqui desse estudo, ele fala assim, que é um pastor presbiteriano, ele diz assim, Deus é religioso. Por isso que eu gostei quando a pastora Márcia falou da espiritualidade, porque, na minha opinião, é uma palavra mais apropriada do que religião, por conta da definição que a gente tem de religião na sociedade, no senso comum. Então, acho que espiritualidade combina mais com essa situação. E daí tem inclusive, alguns estudiosos que dizem assim, quando Deus fez toda a criação, no sexto dia ele criou o homem e a mulher e falou assim, sejam fecundos, cultivai a terra, cuidem da terra. E no sétimo dia ele descansou. Então, alguns teóricos entendem que esse cuidado ou melhor, a cultura faz parte desse cuidado.
que nós fazemos até hoje e estamos construindo até hoje. Seria assim, o que Deus falou para o homem fazer. Teve um determinado momento lá durante a criação que o homem deu nome aos animais. Então, isso é uma atividade cultural, digamos assim, né? É a relação com a sociedade. Então, seria uma continuidade daquilo que Deus falou para fazer. Então, a cultura teria vindo depois do espiritual, ou do que ele está chamando aqui de religião. E uma outra justificativa que ele usa para isso é que o autor aqui do estudo diz que a origem da palavra religião vem do latim religare, que quer dizer restaurar, né? Ou religar mesmo, a gente poderia pensar em religar, em restaurar. E daí ele fala o que significa isso. Deus criou o homem, criou toda a terra, e eles tinham uma perfeita comunhão, uma perfeita harmonia. Com o pecado, isso foi quebrado. E daí o próprio Deus tomou a iniciativa, segundo a graça dele, de fazer uma proposta de restauração, que é por meio de Jesus. Então, ele diz que Jesus é uma religião. Eu achei interessante isso, porque às vezes a gente fica nessa discussão assim, que a gente vê assim as pessoas falarem, menos religião e mais Deus, menos religião e mais Jesus. E o que ele diz aqui? Que Jesus é uma religião. É interessante a gente ler algumas coisas que fazem contraponto com aquilo que a gente pensa, né, ou pensava, porque faz a gente se desestabilizar e sair do lugar comum. Faz a gente pensar que existe uma diversidade de pensamentos. Eu, pessoalmente, nunca tinha lido nada de Calvino. É lógico que eu não li o livro dele, não deu tempo. Mas eu assisti vídeo, li resenha, li trechos, tudo que eu encontrei desse livro, eu li algumas coisas que trazem contraponto ao que eu pensava. E isso é interessante. Eu acho que a gente se reúne, né, numa escola justamente para isso, para olhar pontos diversos, e esses pontos diversos nos fazem crescer. Porque se todo mundo pensasse igual e o estudo também fosse igual ao que eu penso, não teria graça. Né? Então, isso que é interessante. E daí, quando ele fala que Jesus é uma religião, ele cita, inclusive, João 14,6, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, fica claro que Jesus é a nossa religião cristocêntrica, segundo o autor e segundo o que a Bíblia fala também. Então, ele conclui nessa primeira parte, né, falando de religião, que o homem não cria religião, ele nasce religioso. Eu gosto de pensar como a pastora Márcia falou, que a gente nasce espiritual, porque a gente nasce à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o primeiro momento quando ele fala da questão da religião. Depois que ele fala da religião, ele começa a falar do coração. Por quê? Porque ele diz que a religião está enraizada no coração. E foi por isso que Davi, lá no Salmo 51:10, orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E a gente também pode, nesse momento, né, que está se falando do coração, pegar os dois textos que são considerados textos básicos desse estudo. O primeiro está em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É lindo isso, né? A gente pensar num coração que é físico, que é emocional e que é espiritual e que é a sede, né, da nossa espiritualidade ou, conforme o estudo de hoje diz, da nossa religião.
Por isso que é tão importante a gente guardar o coração, cuidar dele. E na sequência tem um outro texto que é básico, que é em Provérbios 23, 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, aqui nós temos uma ordenança de Deus, que ele fala que é para nós darmos o nosso coração a ele. Esse é um primeiro passo. E quando nós entregamos o coração para ele, a gente acaba se agradando dos caminhos que a gente vai traçando e que Deus vai nos mostrando. Então, é fundamental, aqui já em Provérbios, ainda no Antigo Testamento, falando de entregarmos o coração para Deus, entregarmos o coração para Jesus, sempre pensando nessa questão de que o coração é a raiz da nossa espiritualidade. E, logo depois que ele fala do coração, né, então ele falou que é religião, qual é o entendimento de religião, falamos que a religião está enraizada no coração, e na sequência, ele estabelece uma relação entre religião e cultura. E quando ele estabelece essa relação, surge um novo ingrediente aí, que é o culto, que é a adoração. Porque ele diz assim, que a religião com a cultura não podem ser separadas. Elas são distintas, mas elas não podem ser separadas. E nesse momento, a gente pode voltar para o título do estudo, porque a primeira vez que eu li o título, eu pensei assim, eu acho que esse estudo vai mostrar que a gente precisa tomar cuidado nessa relação e manter uma distância, porque o título fala de perigo. Então, quando fala de perigo, eu já penso assim, opa, fazer integração de cultura com religião, acho que é meio perigoso. Mas na medida que o estudo vai se desenvolvendo, ele vai mostrando exatamente o contrário, que o perigo é nós não ligarmos cultura com religião. E como que ele faz isso? Ele diz assim, que as nossas ações de adoração, que também são chamadas de culto, e que as atividades de trabalho humano que nós realizamos, que podem ser chamadas de cultura ou estar inseridas, né, dentro da cultura, são decorrentes da nossa experiência religiosa, enquanto homens e mulheres, ou seria decorrentes das nossas experiências espirituais, é uma outra forma de dizer. Então, ele diz assim, que o mesmo ser espiritual ou religioso, dele sai o trabalho, que seria cultural, e sai também a adoração a Deus, que seria o culto a Deus. E na sequência, ele diz assim, que esses dois, eles se ligam, porque o coração é um só. Então, tudo sai do coração. Por isso que o coração a gente tem que entregar a Deus, porque é daí que sai tudo isso. E ele cita uma frase que é ore e trabalhe, que era um lema falado em outra língua, ore labuta, né? Ele diz assim, o que significa isso? O orar seria a adoração, seria o culto a Deus. E o trabalho seria a sociedade, seria a cultura. Então, ele diz assim, que do nosso coração saem dois produtos, tanto a cultura quanto a adoração, pensando no coração como a raiz da religião. E daí ele conclui que não há trabalho que não seja religioso. Por que que ele fala isso? Isso eu acho uma novidade, digamos assim, pelo menos para mim. Porque eu nunca pensei sobre esse aspecto da religião, porque ele diz assim, que tudo parte do coração. E se o coração é a raiz da religião ou da espiritualidade, tudo que sai dele é espiritual ou religioso.
No caso, o trabalho que eu realizo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, que está dentro de uma cultura, de uma sociedade, e a adoração que eu faço a Deus, seja cantando, seja orando, seja comungando com outros irmãos, tudo isso tem a origem religiosa ou espiritual. Então, percebam que o autor do estudo, ele vai nos conduzindo para mostrar que nós somos, primeiramente, religiosos ou espirituais, e depois nós somos seres sociais e culturais, digamos assim. E depois disso daí tudo, ele faz uma pergunta: será que a forma como nós vemos o mundo pode mudar o mundo? Será que a forma como nós vemos o mundo pode mudar o mundo? É uma pergunta difícil essa, né? Será que pode mudar o mundo? Não vou dizer mudar o mundo, mas pode mudar o nosso redor, né? Então, por exemplo, se eu pego esse estudo aqui, começo a ler e falo assim: pelo amor de Deus, esse pastor aqui pensa muito diferente de mim. Como que eu vou trabalhar esse estudo na escola bíblica? Né? Não tem condição. E começo a reclamar, e daí já falo para quem eu me encontrar, falo com meu marido que está aqui do meu lado, trabalhando comigo, tal. Olha, não tem condição, olha o estudo aqui que o Valdo passou para a gente fazer, não é possível uma coisa dessa, tal. O que acontece? O meu mundo aqui, da minha casa, fica abalado, né? Fica ruim. Agora, eu posso pegar esse mesmo estudo e falar: poxa vida, que visão diferente da que eu tenho. Eu posso aprender com esse estudo. E daí eu tenho uma posição mais proativa, mais positiva, e eu procuro, faço pesquisa e falo o que dá para aprender disso daqui, o que eu posso aprender desse estudo, o que acontece com o meu redor. Ele fica também positivo. Então, às vezes, quando a gente fala assim, a forma como eu vejo o mundo muda o mundo, a gente pensa assim, nossa, que ilusão, né? Que utopia, vai mudar o mundo. Se cada um de nós muda o seu micromundo, aquilo que está ao nosso redor, isso vai se juntando com o mundinho da Dona Rosa, com o mundinho da Rita, com o mundinho da pastora, da Dênia, do Germano, do Márcio, e a gente alcançou o mundo inteiro. Então, é nesse aspecto que ele levanta que aquilo que a forma como a gente vê o mundo, vê o mundo. A gente poderia citar também um exemplo do Brasil. O Brasil é um ótimo país para se viver. Ótimo. Agora, se eu começar a falar das condições políticas, das condições sanitárias, de saúde, e só olhar os pontos negativos, o que vai acontecer? Eu vou falar: nossa, esse lugar é horrível, eu não sei por que estou aqui, não aguento mais, quero ir embora daqui. Você começa a pensar sempre nesse aspecto. Só que daí, a hora que você está lá fora, em outro lugar, você fala assim: poxa vida, eu era feliz e não sabia. Porque aqui tem muita coisa boa. Então, a gente precisa conseguir enxergar essas coisas boas. E como que eu enxergo isso? Ele já deu a dica. A raiz está no coração. Né? Tudo que eu faço, seja trabalhar ou seja adorar, vem do coração. E na sequência, ele vai falando que a reforma protestante ajudou a resgatar esse aspecto de olhar para o todo e olhar também para a raiz, que é o coração. E a partir disso, pensar que nós possamos ter atitudes diferentes e novas atitudes. E que um coração restaurado e não obscurecido, no sentido de só ver coisas negativas, de só ver teoria de conspiração ou coisas ruins, ele começa a adorar a Deus,
e a fazer todas as coisas a partir do coração, ou seja, com espiritualidade, com religiosidade. E aí a gente pode voltar para os 2 versículos básicos, né, de hoje, que tudo sai do coração. E tem um outro versículo, inclusive, que está em Lucas 6:45, que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Olha só isso, né? O que é que nós temos falado? O que é que nós temos colocado nas redes sociais? Eles revelam o quê? Né? Revelam ânimo ou desânimo? Revelam alegria ou revelam tristeza e amargura? Márcio, já passo a palavra para você. Só um minutinho, falta pouco aqui para chegar no final, daí eu já passo para você. E daí... O meu celular está com defeito, viu? Oi? Não foi... O meu celular está com defeito. Pastor Everton, não entendi o que o celular dele que deu um problema, não foi ele que levantou a mão, não. Ah, tá bom. Obrigada. Ok. Então, a conclusão desse estudo é que a religião cristocêntrica, aquela que a gente falou agora há pouco, né, que Cristo é uma religião, eu poderia dizer que Jesus é a minha religião, nos convoca a uma relação saudável entre com a cultura e com a sociedade. Em que sentido? Eu não posso me isolar. Eu tenho que trabalhar essas duas áreas juntas. E daí fica a pergunta: o que estamos fazendo enquanto cristãos? Temos nos relacionado com o mundo e guardado nosso coração? Já teve um estudo que a gente fez algumas semanas atrás que dizia assim: no mundo, mas não com o coração do mundo. Né? Então, essa pergunta volta um pouco para aquele estudo. Nós estamos aqui no mundo, mas nós temos nos relacionado com o mundo de forma saudável? Como que eu posso fazer isso? E daí ele diz assim, que essa relação que a gente estabelece pode reconstruir a cultura e a sociedade. Então, o que que a gente faz? Se a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente age, como a gente relaciona a religião com o mundo, com a cultura, pode reconstruir o próprio mundo. Nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos parados? Se é que dá para ficar parado, né? Não deveria ser possível, mas pode ser. Então, o que a gente pode fazer? E aí eu deixo essa pergunta para vocês. O que nós estamos fazendo enquanto cristãos? Nós temos nos relacionado com o mundo de maneira saudável? Pensando em mundo como cultura, né? A gente poderia pensar assim: nós, como seres espirituais ou religiosos, nos relacionando com a cultura e com o mundo. E aí eu abro para quem quiser fazer comentários sobre essa pergunta ou sobre outra coisa que eu falei aqui. Se gostou, se não gostou, se assustou, se achou errado, se achou certo, o que for. A pastora já abriu o microfone, fica à vontade, pastora. Eu queria, assim, enquanto você estava falando, né, na questão dessa questão de religião, cultura, eu estava aqui pensando e lembrei, né, de Wesley. Falei, meu Deus, quando Wesley, ele quis mudar, ele quis fazer uma mudança, ele começou a mudança em torno dele, né? Ele nunca pensou que mudaria o mundo, né? Que o metodismo um dia mudaria o mundo. Na realidade, ele estava pensando em mudar a situação social, né, do seu país, né? A questão da escravidão, a questão, né, dos mineiros lá que estavam abandonando as suas famílias, né? Os filhos que estavam sem ensino. Então, olha só, partiu do coração religioso, né, que eu falo, espiritual, do coração de Deus, né, que foi mudando toda uma cultura que existia e foi mudando toda a sua nação, todo o seu entorno. E depois a mensagem dele, né, toda essa mudança que aconteceu foi tão impactante que aí foi chegando
a outros lugares e chegou até nós. Então, quando você estava falando assim, sobre mudar o meu mundinho, né, eu falei, puxa, que coisa gostosa para eu levar para os meus alunos lá no Colégio de Piracicabana, né? Porque a gente sempre fala, vamos mudar, nós temos que ser transformadores, né? E é isso mesmo, a gente tem que começar pelo nosso mundinho, começa pela minha casa, pela minha a igreja, pelo meu mundo, né? E a partir daí que nós podemos levar aí para impactar o mundo grande mesmo, o cosmo, né? Que pode impactar. Mas você falando, a minha mente aqui viajou lá em Wesley, na mudança que ele fez na sua cultura, na sua nação. Então, de pouquinho em pouquinho, nós também podemos mudar a nossa nação, né? Essa cultura, principalmente, né, de que a pessoa vê, né, o nosso país como um país da corrupção, da maldade, disso. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar isso, né? Então, pensei muito sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, pastora. E, inclusive, é assim, né? É fácil criticar o que o outro não está fazendo, mas às vezes a gente não se autoavalia, né? Para ver o que eu estou fazendo e o que eu estou deixando de fazer. Esses dias eu vi um videozinho de uma moça que deu um golpe lá no caixa eletrônico e aqui ela estava dançando tal, e depois a polícia pegou. Então, imagine, com certeza essa pessoa já reclamou da corrupção do país, mas a hora que ela consegue fazer uma pequena corrupção enganando um caixa eletrônico, ela se sente uma heroína, quer dizer, é uma coisa muito esquisita, né, isso. Então, eu acho que esse estudo nos ajuda a pensar isso, que o coração é a raiz, então eu preciso guardar o coração, para que eu possa trabalhar de forma saudável com a cultura. Porque se eu não guardar o coração, o que acontece? Eu quero fazer na mesma moeda o que todo mundo faz. Então, a hora que eu tenho oportunidade, eu furo a fila da vacina, furo a fila do supermercado, seja lá o que for, né? Mas eu estou fazendo de uma forma que não é saudável. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Eu acho que esse estudo, esse tema daria para a gente fazer uma série de uns 10 estudos também, né? Fica aí a sugestão para o coordenador. Mesmo essa questão que a pastora comentou do Wesley, em um determinado momento eu me questionei qual é a semelhança e a diferença entre o pensamento de Wesley e com esse livro que a gente está lendo, que é sobre a visão de Calvino. Eu não sei, eu não fui estudar isso, mas são coisas que a gente pode discutir, sem dúvida nenhuma. E mesmo essa da relação cultura-religião, meu Deus. Eu gosto, quando fala desse tema, tem uma ilustração que eu acho interessante. E tem um livro, uma parte da aula, você falou da questão de... Eu não estou tentando lembrar o autor aqui, mas ele fala que todas as atividades humanas são atividades espirituais, atividades religiosas. E aí entra essa questão. O que é mais religioso? Eu ir no culto domingo ou eu dar uma aula segunda-feira? As duas, é claro que é ambiente diferente, mas as duas são atividades religiosas. E aí a gente olha para a Bíblia e fala assim, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês fizerem, façam como se for... O Pedro que gosta muito desse texto, né? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça como se fosse para Deus. Eu já vi ele citando várias vezes. E essa questão, e aí até no estudo tem também, que um pouco por causa da tradição católica romana, houve essa separação daquilo que é religioso e daquilo que é secular. E aí a reforma traz uma tentativa de volta a entender que o ser é um ser religioso e todas as atividades que ele faz são atividades religiosas no bom sentido, né? Às vezes a gente fala religiosa, hoje a palavra ela tem uma conotação negativa, mas são religiosas no sentido que elas são para Deus, porque o ser humano é essa imagem e semelhança de Deus. E um autor que eu leio bastante também, o Tim Keller, ele conta uma ilustração interessante sobre a relação do cristianismo, da igreja com a cultura. Ele fala assim, eu já contei algumas vezes também essa situação, ele fala da questão de como que você consegue demolir uma pedra ou destruir uma pedra para construir uma rodovia, por exemplo. Ele fala assim, você tem que colocar a dinamite lá dentro dela, fazer um buraco, colocar lá dentro e aí você acende o pavio lá para ela explodir. Se você colocar em cima, ela só vai fazer barulho e vai tirar só umas casquinhas da pedra.
E se você colocar lá dentro, fazer um buraco e não acender também, não vai acontecer nada. Aí ele fala o seguinte, a relação da igreja com a cultura. Tem coisas na cultura, como ela está interligada, eu brinquei lá no começo que é igual a pergunta do ovo com a galinha, não tem como a gente saber qual que veio primeiro, mas tem coisas da cultura que elas são coisas positivas pelo fato de Deus ter criado o ser humano como esse ser espiritual, e tem coisas que a gente tem que dar uma ênfase, mostrar que são coisas boas, mas tem coisas também, por causa do desenvolvimento da cultura, por causa do pecado que entrou no mundo, que elas têm que ser confrontadas com a verdade bíblica para serem transformadas. Eu gosto muito dessa ilustração que ele fala assim, que às vezes, nessa relação igreja e cultura, a igreja se molda tanto à cultura, que ela é como aquela dinamite que está dentro da pedra, mas ninguém acendeu o pavio. Ela não mudou nada, ela só fez o buraco lá. Mas também tem outras que querem mudar tudo, mas elas não entenderam nada da cultura, não entenderam nada, é como explodir aquela dinamite em cima da pedra. Ela só vai fazer barulho, não vai fazer nada. Eu acho interessante essa ilustração para a gente pensar nesse tema também e pensar nessa questão do ser humano como um ser espiritual, e tudo que ele faz ele é uma atividade espiritual. Todas as coisas que vêm às nossas mãos para fazer são atividades espirituais. Muito bom, pastor, muito boa essa ilustração da pedra. É por isso que a gente precisa ter muito claro qual é o objetivo para usar a estratégia de acordo, né? Senão eu não alcanço aquele objetivo. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Senão eu já devolvo a palavra para o pastor. Eu só queria deixar assim, quando você falou de religião, o significado é crença também, né? Então, a gente sempre pensa que toda cultura, ela vem de uma crença. Sim. Né? Então, por isso que tem uma ligação muito forte a questão da religião e a cultura. Em todos os sentidos, não só no cristianismo. Sim, né? Não, eu concordo com isso, eu concordo. Pastor, então, palavra devolvida. Obrigada. Tem a frase aí que é usada no estudo também, a gente recebeu lá pelo WhatsApp também o PDF, se você abrir depois também, a frase final ele fala assim, um coração restaurado, mas não mais obscurecido, começa a entender que possui um chamado para adorar a Deus sobre todas as coisas, tanto com o seu coração, quanto com o seu esforço intelectual e o trabalho de suas mãos. Eu acho que fecha isso que a gente conversou, um tema tão apropriado para o nosso tempo. E aí eu volto aqui na questão da diferença do domingo para segunda. Não existe essa diferença. Não existe. Todos os dias são dias bons criados por Deus para que o ser humano viva para a glória e louvor dele. E nesse tempo, tenho conversado com algumas pessoas, nesse tempo, aquilo que a gente sempre ouviu, né? A gente tem que sair das quatro paredes. A gente precisa sair daqui. Eu acho que esse tempo que a gente vive nesse último ano nos dá um chacoalhão também nesse sentido, né? Nos chama a nossa atenção, fala, ó, tudo que vocês... Não é porque você não pode ir presencialmente lá na igreja que você deixou de ser igreja, deixou de ser um cristão, deixou de adorar a Deus. Acho que é interessante, muito bom a gente pensar nesse tema, muito boa aula, muito bom estudo. Valeu muito a pena a gente compartilhar sobre isso. Obrigado, Marilena, se tiver mais alguém. Obrigado, Valdo, também, que selecionou os estudos para a gente aí nesse período aqui. Semana que vem nós temos mais uma aula, então. Depois é o Dia das Mães, temos uma aula especial também. Depois nós vamos começar a nossa revista desse ano aqui. Vamos orar, então. E depois eu encerro a gravação aqui e a gente faz a nossa foto registrando esse domingo aqui, último domingo de abril. Vamos orar? Senhor Deus de graça, amor e paz, queremos te bendizer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te bendizer, ó Pai, pela maneira especial com que o Senhor nos criou e pelo chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, seja, ó Pai, na nossa vida eclesiástica, ó Pai, ligados a ministérios, a áreas da igreja, ou também, ó Pai, na profissão que nós trabalhamos, no dia a dia, ó Pai, tudo que nós fazemos, tudo que nós vier nas nossas mãos, nós sabemos que devemos fazer para honrar e glorificar o teu nome. Queremos te louvar, ó Pai, por essa aula, por esse momento de reflexão, de aprendizado. Pedimos, Deus, que o Senhor continue a nos dar sabedoria, para que sejamos, ó Pai, ouvintes da tua palavra e também praticantes, Pai.
possamos fazer, ó Pai, cada dia da melhor maneira possível, tudo que vier às nossas mãos para honrar e glorificar o Teu nome e com sabedoria, Deus, testemunharmos do Teu amor e da Tua graça nesse tempo que nós vivemos. Te louvamos, Deus, por essa aula, por essa manhã, pedimos a Tua bênção sobre o nosso domingo, sobre as nossas vidas, orando em nome de Jesus. Amém e amém.